estamos neste momento na Câmara Limpa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Estamos particularmente na zona amarela dessa Câmara Limpa. Esta zona amarela, o que nós fazemos é toda a panóplia de processos que nos permitem depois chegar no final a circuitos eletrónicos como este, que é o caso de um transistor baseado totalmente em materiais transparentes. Por exemplo, é o que podemos ver aqui no microscópio. Portanto, à vista desarmada, vimos já que é um pouco complicado vermos num substrato de vidro que temos cá alguma coisa, de facto, mas na realidade temos. No entanto, com a luz do microscópio, é de facto possível ver isso. Por exemplo, todas estes padrões que podemos ver aqui são todos materiais diferentes que, no final, são, no fundo, o que constitui o nosso transistor transparente. Tudo começa com uma primeira fase que nós designamos como espalhamento do fotorresiste, no fundo. Portanto, esse fotorresiste é um material com propriedades particulares, nomeadamente é um material sensível à radiação ultravioleta, e isso vai permitir que nós tenhamos os nossos padrões, que nós desenhamos os nossos padrões nos nossos substratos. Portanto, colocamos o fotorresiste no nosso substrato e, carregando aqui no pedal do spinner, isto gira a uma elevada velocidade, cerca de 4.000 rotações por minuto, para garantir que o fotorresiste fica espalhado uniformemente em todo o nosso substrato. Depois de retirarmos o nosso substrato do spinner, colocamos então numa bússola e este passo servirá para evaporar o solvente que se encontra no fotorresiste e para promovermos uma boa adesão desse fotorresiste ao nosso substrato. Depois do nosso fotorresiste estar com uma boa adesão ao substrato, depois de sair a múltipla, o que nós fazemos é o processo de alinhamento propriamente dito. Neste caso, o que nós usamos é um equipamento designado por alinhador de máscaras. O que é que ele faz? Faz exatamente o alinhamento de todos os padrões que nós vimos nos TFTs, em particular, ou nos circuitos eletrónicos em geral. Portanto, todos aqueles padrões que nós vimos nesses circuitos são definidos e alinhados neste tipo de equipamento. Temos então o nosso substrato, a nossa máscara, e vamos ter, dentro de momentos, uma lâmpada a ouvir no topo de toda esta estrutura. O que é que nós temos que fazer agora? Temos que alinhar todos os padrões que estão na máscara com os padrões que já estavam previamente no nosso substrato. Para isso temos o que nós chamamos por marcas de alinhamento, portanto são semelhantes a isto, e percorremos todo o nosso substrato à procura de outras marcas. Quando todas as marcas estiverem alinhadas, podemos então proceder à exposição. Depois de termos a exposição feita, vamos então à fase de revelação, onde o nosso padrão que nós imprimimos, que estava na nossa máscara, vai então aqui aparecer. Portanto, colocamos aqui no nosso revelador e começa a aparecer o nosso padrão. Podemos secar com o jato de azoto. E poderemos ver agora no microscópio, então, a forma final com que ficamos. Estamos agora na fase de produção do material propriamente dito. Portanto, neste sistema, que é nós chamamos de um sistema de pulverização catódica, o sputtering, podemos produzir diferentes tipos de materiais com diferentes propriedades que todos eles nos fazem falta para o transistor, portanto, materiais com propriedades isolantes, materiais com propriedades condutoras e materiais com propriedades semicondutoras. O processo é muito simples, baseia-se basicamente só na remoção do material de um alvo. O material é pulverizado para um substrato que está no topo e para isso introduzimos um gás e temos uma potência de carga e frequência para fazer tudo isso.
Seguidamente a isto, ainda teremos outro processo que é feito também na zona amarela, que é o processo de lift-off. O que é que isso significa? Significa que vamos remover o fotoresist que ainda temos no nosso dispositivo e o fotoresist e todo o material que estiver depositado em cima dele. Ou seja, no final, queremos ter só material naquelas zonas que definimos previamente na nossa zona amarela. Depois de terminarmos toda a fase de produção, chega a altura de caracterizarmos os nossos dispositivos eletricamente. Vermos se isto de facto está a funcionar, não está a funcionar e com que tipo de propriedades. Então, para isso nós usamos um sistema composto por um microprovador e por um analisador de parâmetros semicondutores. Portanto, o processo é muito simples. Nós colocamos o nosso dispositivo a analisar aqui e, com a ajuda de um microscópio, posicionamos as pontas de prova que vão estar ligadas a cada um dos terminais do transistor. Portanto, temos 3 terminais num TFT. E baixamos as nossas pontas até tocarem no nosso substrato. Depois de colocado o nosso transistor portanto, no microprovador, o que nós fazemos é usar este equipamento que está aqui, que é um analisador de parâmetros semicondutores, atribuímos, portanto, todas as variáveis que queremos à nossa medida e, ao carregarmos aqui no botão para iniciar a medida, o que ele vai fazer é aplicar a tensão nos diferentes terminais e vamos ter a leitura da nossa corrente. Isto é um exemplo típico de uma chamada curva de transferência que nós podemos obter nestes dispositivos, nestes e em dispositivos tipicamente de efeito de campo, sejam MOSFETs e tudo isso. E pronto, e a partir daqui depois nós efetuamos a análise de todos os parâmetros elétricos fundamentais para nos fazerem compreender o que é que temos que alterar no nosso processo para conduzir a uma futura otimização.